Na sessão do Supremo Tribunal Federal de ontem, o plenário analisou os embargos de declaração apresentados pelas defesas dos réus Marcos Valério, José Genuíno e Pedro Henri. O julgamento de embargos na AP 470 continua hoje. Os ministros retomaram a análise dos valores das multas aplicadas ao publicitário Marcos Valério. Foram mantidos os 93 dias multa tanto para o crime de lavagem de dinheiro quanto de corrupção ativa. Já o valor de cada dia multa foi reduzido de 15 para 10 salários mínimos. O ministro Celso de Mello justificou que não havia discrepância, como alegava o réu. A parte dispositiva do acórdão reflete com absoluta fidelidade a condenação deste embargante à pena de 93 dias multa. A discrepância existe apenas no que se refere ao número de salários mínimos. Não 15, como constou, mas, na verdade, 10 salários mínimos. O ministro Ricardo Lewandowski apresentou duas divergências. A totalização das penas não estaria no acórdão e que haveria contradição na dosimetria do crime de formação de quadrilha. A sentença precisa ser líquida, precisa constar o total para que não haja nenhum equívoco por parte do juízo da execução. Até porque, como nós sabemos, os benefícios prisionais, os benefícios da lei de execução penal são calculados sobre o total da pena. Para o presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, o tempo de todas as penas está totalmente esclarecido. Foi dito claramente ao final do voto qual era, qual era a condenação, qual era a pena de multa. E, a não ser em um ou dois casos, houve essa totalização, mesmo porque ela não é necessária. Se estiver indicado claramente, para cada item, como foi feito, não vejo necessidade dessa totalização. Quanto à dosimetria, o ministro Celso de Mello deixou claro que cada circunstância judicial foi amplamente discutida. Se é certo que nenhum condenado tem direito público subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, também não é menos exato, segundo o magistério jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que não se mostra lícito a qualquer magistrado sentenciante, nem mesmo a esta Corte, proceder a uma especial exacerbação da pena base, exceto se o fizer, tal como fez o plenário do Supremo Tribunal Federal, no caso em julgamento, em ato decisório adequadamente motivado. O voto do ministro Ricardo Lewandowski foi vencido. Os demais ministros acompanharam o voto do presidente do Supremo, o ministro Joaquim Barbosa. Os ministros também julgaram os embargos de declaração do deputado federal José Genuíno, condenado por corrupção ativa e formação de quadrilha a 6 anos e 11 meses, mais multa de R$ 468 mil. Ele alegou cerceamento do direito de defesa, além de omissão, obscuridade e contradição nos votos dos ministros Luiz Fux, Rosa Weber, Celso de Mello e do presidente do Supremo na época, ministro Aires Brito. Acolhidos parcialmente os embargos, única e exclusivamente para correção de erro material. O último caso analisado nesta quarta-feira foi o do deputado Pedro Henri, condenado ao pagamento de multa de R$ 932 mil por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele alegava dúvida e contradição por ter sido absolvido do crime de formação de quadrilha, mas não quanto à lavagem de dinheiro. Por unanimidade, os embargos de declaração de Pedro Henri foram rejeitados. Bom, como eu disse há pouco, a sessão continua hoje e por isso a gente recebe a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora Gisele, boa tarde pela participação, obrigado pela participação mais uma vez. A gente viu ali no caso do Marcos Valério, os ministros analisaram todas as multas dos crimes em que ele foi condenado ou houve uma separação? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Marcos Valério teve duas penas que foram aplicadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Uma pena privativa de liberdade, que foi superior a 40 anos, e uma pena de multa, que essa pena de multa, quando é fixada, ela é fixada em dias multa. Então, de acordo com a página oficial do Supremo Tribunal Federal, consta que o somatório das penas de multa ficou em 1.199 dias multa no que diz respeito aos crimes praticados
por Marcos Valério, que seriam os crimes de formação de quadrilha, peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Mas ontem foram analisados nem todos esses. Não, na verdade, ontem os embargos de declaração, eles foram acolhidos apenas no que diz respeito aos crimes, às multas que foram aplicadas em relação ao crime de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Ficou definido que seriam 93 dias multas para cada uma desses ilícitos penais e a proporção do dia multa, que constou no acordo como sendo de 15 salários mínimos, foi corrigida para 10 salários mínimos. Então, o cálculo para esses 93 dias multa em relação a cada um desses crimes que eu acabei de mencionar, corrupção ativa e lavagem de dinheiro, vai ter como cálculo o dia multa fixado em 10 salários mínimos e não 15, como constou no acórdão. Foi feita, então, uma correção no que diz respeito ao valor desse dia multa. Dos recursos que ainda faltam ser analisados, há argumentos que são comuns, recursos que serão apresentados ainda? Na verdade, Fred, o que acontece? Nesses embargos de declaração que já foram apresentados, tem realmente alguns aspectos que são comuns a vários deles. Né? Então, por essa razão, inclusive, que o ministro Joaquim Barbosa, ele decidiu, logo no primeiro dia de julgamento, analisar alguns pontos que estão presentes em vários recursos que foram apresentados. Dentre eles, foram afastados 5 arguições preliminares, podemos dizer assim, no que diz respeito, por exemplo, à redistribuição do relator, porque o ministro Joaquim Barbosa teria assumido a presidência do Supremo Tribunal Federal, então houve um pedido dos advogados de defesa dos condenados no que diz respeito à redistribuição, desmembramento, a própria competência do Supremo Tribunal Federal para julgar aqueles que não têm foro por prerrogativa de função, cancelamento de notas taquigráficas e outros aspectos. Ao todo foram 5 questões preliminares, foram todas elas rejeitadas pelo plenário. Então agora os ministros analisam individualmente as questões que estão sendo apresentadas por cada um dos acusados. Tá certo, doutora Gisele Reis, obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Até semana que vem. Até. Boa tarde. Boa tarde.